Algumas pessoas não morrem por balas. Elas morrem pelo silêncio. Por passar reto pelo que deveriam ter enfrentado. Por fechar os olhos aos gritos de ajuda. E talvez, em algum momento, você tenha se perguntado quanto esse silêncio tirou de você e qual é o preço que você paga. Rex Mallory conhecia esse tipo de morte. Durante anos, aquele silêncio o assombrou inexoravelmente. Bem-vindo à narrativa do Velho Oeste. Vamos começar. Aquela manhã não era diferente de qualquer outra. Uma cerca quebrada, uma milha de terra empoeirada. Mas então, no outro lado do campo, surgiu uma visão estranha. Uma carroça quebrada, abandonada. O eixo partido. Uma roda inclinada, a outra ainda girando lentamente ao vento, rangendo como ossos frágeis se quebrando. Rex fez o cavalo parar. Problemas na pradaria nem sempre davam aviso, mas aquele silêncio era demasiado anormal. Ele desceu, suas botas afundando na grama seca e quebradiça. A lona sobre a carroça se moveu com o vento, revelando um pedaço rasgado de tecido, a borda de um vestido de mulher. Rex afastou a lona. O que viu apertou seu peito. Uma mulher não mais velha que 25 anos. Pele queimada pelo sol. Lábios rachados e sangrando. Um pulso ainda preso com arame enferrujado, o outro roxo e machucado. Ela não chorava nem pedia ajuda. Em vez disso, sua voz saiu rouca e quebrada, como o último suspiro da própria vida. Mate-me rapidamente. Rex congelou. Porque naquele momento, ele entendeu. Quem a deixou ali não queria apenas que ela morresse. Queriam que ela sofresse, que morresse lentamente em agonia. Obrigado por me permitir a honra de servi-lo esta noite. Diga-nos de onde você está ouvindo. Meu único desejo é que você sempre encontre paz e felicidade. Onde quer que esteja ouvindo esta história. Rex não perguntou seu nome. Não perguntou quem havia feito aquilo com ela. Nem perguntou por que a haviam deixado para trás em uma carroça quebrada. Aqui, nesta terra, muitas perguntas não precisavam de respostas, porque às vezes a verdade era mais cruel do que qualquer coisa que você pudesse imaginar. Ele simplesmente afastou a lona e a ergueu cuidadosamente em seus braços. Seu corpo era leve, quase sem peso, como se carregasse a própria morte. O cavalo bufou desconfortavelmente ao cheiro de sangue seco, mas Rex apertou as rédeas e lentamente os conduziu de volta ao rancho. A casa de Rex mal podia ser chamada de lar. Um telhado de zinco gemia a cada rajada de vento. A varanda coberta de poeira, portas rangendo nas dobradiças gastas, duas cadeiras podres do lado de fora, nunca tocadas por visitantes. Ainda assim, aos olhos de alguém que acabará de rastejar de volta da morte, como Lydia, aquele lugar era o chão mais seguro que conhecera em anos. Rex colocou um cobertor velho para ela perto do fogão. Não a colocou na cama. Ela não pediu. Ela se encolheu como um pássaro de asas quebradas, olhando fixamente para a porta, como se ela pudesse se abrir a qualquer momento. A noite caiu. Rex acendeu uma fogueira. A luz tremeluzente dançava em seu rosto, magro, queimado pelo sol, lábios rachados, olhos cheios de medo e cansaço. Ela não dormiu, apenas ficou deitada de lado, respirando curta e pesadamente. De manhã, Rex colocou uma xícara de água e um pedaço de pão duro diante dela. Ela os observou como se suspeitasse de uma armadilha, mas finalmente levantou a xícara, bebendo pequenos goles trêmulos. O pão, ela quebrou em migalhas, comendo com parcimônia. E você sabe, há momentos em que o silêncio se torna a linguagem mais forte de todas. Rex não disse nada, nem ela. Mas o fato de ela permanecer, de não desaparecer na noite, era por si só uma resposta. Dia após dia, Rex seguia como antes. Consertando cercas, cuidando do gado, deixando água, deixando pão. Era como se a presença dela não tivesse quebrado o ritmo monótono de sua vida, mas sim se infiltrado silenciosamente nele, como uma nova sombra em uma casa antiga. E às vezes aquele simples ato de permanecer significava mais do que qualquer palavra de gratidão. Uma semana passou assim. Eles quase não se falavam, apenas o som do vento assobiando pelas paredes de madeira e o ritmo surdo dos cascos batendo no chão duro. Lydia raramente saía do canto perto do fogão. Ela se encolhia sob o cobertor como se temesse que, se esticasse, algum fantasma a arrastasse de volta ao inferno. Rex deixava comida ao lado dela e então se afastava em silêncio.
Ela comia pouco, bebia pouco, mas comia. Bebia. E, o mais importante de tudo, escolheu ficar. Você pode não acreditar, mas às vezes o fato de uma pessoa não ir embora é uma linguagem clara o suficiente. Na manhã de sábado, o sol ainda baixo, Rex estava cortando lenha atrás da casa. Cada golpe do machado soava firme, como um batimento cardíaco que nunca vacilava. Ele não esperava companhia, mas quando ergueu a cabeça, a viu. Lídia, com o cabelo emaranhado preso frouxamente por uma tira de pano rasgado, ombros finos tremendo com o frio da madrugada. Ela estava ali, observando. Então, sem uma palavra, se abaixou para levantar um tronco e colocá-lo no bloco de madeira. Suas mãos marcadas tremiam, mas os olhos permaneciam firmes. Rex não a deteve. Ele apenas recuou meio passo. Ela balançou o machado, desajeitada, mas firme, e o tronco se partiu ao meio. Eles cortaram lenha juntos em silêncio. Duas pessoas há muito esvaziadas de palavras, encontrando outro tipo de linguagem, o ritmo do machado, o estalo da madeira quebrando, a respiração pesada compartilhada na névoa da manhã. Naquela noite, pela primeira vez, ela falou. Sua voz tão pequena que parecia ter medo de ouvi-la. Você nunca me tocou. Rex ergueu a cabeça, olhos cinza prateados repousando em seu rosto. Não respondeu, apenas olhou. Ela sentiu levemente, como se aquele silêncio fosse toda a resposta que precisava, e, pela primeira vez desde que entrou na casa, Lídia terminou o pão e esvaziou a xícara de água. Depois, os cantos de seus lábios se ergueram em um leve sorriso. Não muito, mas real. Você já ouviu o ditado, às vezes a bondade não está nas promessas, mas nas coisas que uma pessoa escolhe não fazer, e nessa ausência reside um poder capaz de curar mais profundamente do que remédios. A paz nunca durava muito nesta terra. Era apenas uma sombra frágil antes que o vento mudasse novamente. Em uma manhã cedo, Rex levou seu cavalo do estábulo e viu rastros frescos na terra. Sulcos profundos, ainda úmidos, corriam ao longo da cerca sul. Não eram dele, nem de gente da cidade. Estranhos haviam passado por ali. Rex se ajoelhou, tocando o solo ainda macio com os dedos. O vento matinal queimava seus olhos com poeira. Mas em seu coração, ele já sabia. A tempestade do passado estava voltando para ele. Lá dentro, Lídia estava sentada perto do fogo. Ela esfregava o pulso onde cicatrizes antigas cortavam fundo, nunca desaparecendo. Pela primeira vez, Rex olhou atentamente. Grávidas em sua pele, com algo afiado, estavam 3 letras tortas, SUT. Nem todos conheciam aquela marca, mas Rex já a tinha visto antes. Anos atrás, do lado de fora de um salão em Tombstone, um homem bêbado exibirá a mesma cicatriz no pulso, rindo orgulhosamente de feitos que nenhum homem decente deveria mencionar. Naquele dia, Rex virou as costas. Tinha permanecido em silêncio. E agora aquele silêncio havia retornado para assombrá-lo na forma daquela mulher quebrada. A noite caiu. Lídia sentou-se perto do fogo, os olhos fixos na porta. Sua voz saiu baixa e rouca. Não consigo dormir. Algo está errado. Rex não respondeu. Apenas retirou o revólver, limpando-o lentamente, cada movimento preciso e familiar. Quando deslizou o cano de volta para o coldre de couro, a mão trêmula de Lídia tocou levemente a dele, por apenas um momento, mas suficiente. Rex entendeu. Ela sabia quem esperava lá fora. E sabia que, desta vez, ele não se afastaria. Talvez você já tenha sentido isso também. Perceber que um dia ignorou algo cruel, e que o momento chegou em que não pode mais desviar o olhar. Lá fora, a noite pesava escura e densa. Mas Rex Mallory havia feito sua escolha. Não permitiria que o silêncio tirasse outra vida. Obrigado por estar aqui comigo. Se esta história desperta memórias dos velhos tempos, de tardes empoeiradas, de batidas de cascos ecoando no coração, inscreva-se no meu canal, para que todos os dias possamos nos sentar juntos mais uma vez e eu lhe contarei outra história do Velho Oeste. Rex Mallory nunca fora um homem de muitas palavras. Ele conhecia o peso de uma arma, a distância que um cavalo podia percorrer. Mas também sabia que o silêncio podia matar mais rápido que uma bala. Na manhã seguinte, selou seu cavalo e cavalgou lentamente até a cidade. Tombstone parecia a mesma de sempre.
Poeira acumulada nos telhados, as portas do salão balançando abertas, o tilintar de um banjo flutuando suave no ar da manhã. Rex não precisou de cumprimentos nem companhia. Apenas se sentou e ouviu. A conversa na cidade era a mesma. 4 jovens mulheres haviam desaparecido nos últimos 3 meses. 2 de Texas Draws, uma de Santa Fe e uma das Redondezas. Ninguém tinha visto, ninguém tinha ouvido. O xerife deu de ombros. Sem testemunhas, sem vestígios. Sua voz seca, como se falasse de um cavalo desgarrado. Rex apenas acenou, agradeceu e foi embora. Mas por dentro, algo havia se partido. Você já sentiu isso? Aquele momento em que houve algo terrível e sabe, lá no fundo, que se permanecer em silêncio, é culpado também. Naquela noite, Lydia ouviu a mesa desmontando sua Winchester peça por peça, limpando cada parte com cuidado. A lamparina de óleo iluminava seu rosto castigado pelo sol e pelo vento, seus olhos cinza prateados fixos no cano da arma. Suavemente, ela perguntou: "Aonde você vai?" Rex não levantou os olhos. Sua voz saiu baixa, firme, como o vento soprando por um desfiladeiro. Às vezes o mal precisa ser lembrado de que alguém ainda está olhando. O fogo estalou no fogão. Lydia não disse nada. Então ela estendeu a mão, tocando levemente os dedos calejados dele. Só um momento, mas suficiente. Rex entendeu. Desta vez, ele não cavalgava apenas por justiça. Cavalgava por ela, pelo silêncio que um dia carregou, agora com a chance de ser corrigido. A noite caiu. Rex apertou as tiras da cela, colocou uma caixa extra de cartuchos na bolsa de couro. Já não era o homem quieto consertando cercas. Montou o cavalo e seguiu para a escuridão, acompanhando a trilha das pegadas dos estranhos em direção ao desfiladeiro. O desfiladeiro estava mergulhado em trevas, espessas como um cobertor pesado. Rex Malhery amarrou o cavalo sob um galho de pinheiro baixo, impedindo o animal de relinchar e denunciá-lo. Seguiu pela trilha estreita, movendo-se devagar em direção ao leve brilho de uma fogueira. Entre penhascos serrilhados erguia-se um barraco de madeira torta, fumaça subindo de uma chaminé empenada. Risadas rudes ecoavam, misturadas ao tilintar de garrafas. Rex ficou imóvel na sombra, ouvindo. Aquela voz, ele já a ouvira anos antes em Tombstone. O mesmo tom de homens que tratavam o mal como brincadeira. Ele esperou. Esperou até que as risadas diminuíssem, até que o uísque pesasse nas pálpebras deles. A porta do barraco se abriu com força. Rex avançou, golpeando o peito do primeiro homem com a coronha do revólver. O bêbado caiu antes mesmo de perceber o que o atingira. Outro alcançou o cinto, mas antes que a faca saísse do couro, um tiro rugiu, a bala estilhaçando a lamparina pendurada na viga. A luz explodiu em chamas e fumaça, enchendo o cômodo. Entre a névoa, sombras indistintas se moviam, mas o som pesado das botas de Rex ecoava firme, incontestável. Um terceiro homem congelou, deixou a faca cair e ergueu as mãos. Nenhum pedido de misericórdia, apenas silêncio. Um silêncio mais pesado que choro. No canto, uma figura encolhida. Uma jovem, cabelos emaranhados de sujeira, vestido em farrapos, olhos arregalados de terror. Rex tirou o casaco, envolvendo seus ombros, ajudando-a a se levantar. Antes de sair, parou e disse, com a voz fria e rouca: "Ela nunca foi sua. Nunca será. E se eu ouvir falar disso de novo, não haverá segunda chance." Ninguém respondeu. Apenas o crepitar do fogo iluminando rostos pálidos como cinza. Rex guiou a garota para fora e a colocou sobre o cavalo. A noite era negra, o vento do desfiladeiro soprava cortante em seus ouvidos. Ele cavalgou direto para Tombstone. O xerife estava atrás da mesa, prestes a resmungar alguma queixa, até que Rex jogou sobre a madeira um vestido manchado de sangue e uma faca quebrada. Prova suficiente para acorrentar qualquer homem. O rosto do xerife ficou pálido. Desta vez, a lei não podia desviar o olhar. Você já viu isso? Aquele momento em que um homem não precisa gritar, mas deixa que suas ações falem por ele. Esse é o tipo de silêncio que comanda uma sala inteira. Aquela madrugada não era como as outras. O sol ainda não havia nascido, mas o vento da pradaria carregava uma poeira estranha, pesada com um cheiro de suor de cavalo e pele humana. Rex Malhery pisou na varanda, os olhos varrendo o horizonte. Pontos escuros se moviam.
Muitos pontos, que se alongavam em uma longa linha. A gangue Suter, eles haviam chegado. O estrondo de cascos se aproximava, o chão tremendo por baixo. Dentro da casa, Lydia apertava um cobertor velho contra o peito. O medo em seu rosto dispensava explicações. Rex apoiou a Winchester sobre o corrimão da varanda, o olhar frio como pedra. Você já sentiu aquele momento em que sabe que não pode fugir, não pode recuar, quando a única escolha que resta é manter seu terreno e lutar pelo pouco que é seu? Os cavaleiros avançaram, a poeira explodindo ao redor deles. Mais de uma dúzia de homens, rostos cobertos por bandanas, revólveres pendendo ao lado. O da frente rosnou. Entregue-se, Malerii. Não deixe seu campo se encher de sangue. Rex não se moveu. Recostou-se meio passo, apenas o suficiente para tocar sua bota no piso de madeira. Atrás dele, no estábulo abandonado, uma chama escondida explodiu em fogo. Ele estava pronto. Quando a gangue empurrou os cavalos para frente, Rex puxou o gatilho. O primeiro tiro não mirou em um homem, mas no barril de óleo pendurado na viga do estábulo. O fogo irrompeu, a fumaça se espalhando espessa pelo quintal. Cavalos relinchavam de terror, se agitavam, derrubando seus cavaleiros. Gritos se misturavam ao estrondo dos cascos. A parede de fogo e fumaça transformou o quintal em um campo de batalha de sombras. Rex se moveu como uma delas, cada tiro preciso, empurrando a gangue para trás. No caos, ele viu o tenente, um brutamontes marcado, com as letras SUT gravadas no pulso. Um único arremesso rápido, e o homem caiu, preso firmemente à viga com a própria corda que carregava. O resto viu seu segundo em comando ivando, e recuaram, retirando-se com os cavalos. Eles sabiam que a luta não era mais deles para vencer. As chamas rugiam no quintal, a fumaça negra subindo contra o brilho vermelho do amanhecer. Lydia correu para fora da casa, olhos brilhando. Rex fez um leve aceno, então voltou-se para apertar as cordas do homem capturado. O fora da lei gaguejou e implorou, mas Rex não respondeu. Alguns homens só param quando toda sua gangue é trazida à luz. E às vezes, a justiça começa com um homem que ousa defender sua varanda contra a tempestade. O fogo e a fumaça desapareceram, deixando o cheiro amargo de cinzas impregnado na velha varanda. O tenente Suter foi arrastado em correntes, forçado a dar os nomes de todos os homens da gangue. Desta vez, o xerife não ousou desviar o olhar. A lei, lenta e relutante, finalmente se mexeu. Rex Malerii voltou ao rancho no fim da tarde. O céu ardia dourado, a poeira ainda flutuava no ar. Na varanda, Lydia estava de pé, segurando o cobertor, olhos fixos nele. Sem lágrimas, sem perguntas, apenas um olhar como se, pela primeira vez na vida, ela acreditasse que nem todos os homens eram cruéis. Rex subiu na varanda, tirando o chapéu. Seus olhares se encontraram. Nenhuma palavra foi dita. Mas, às vezes, o silêncio fala mais alto que 1000 promessas. Os dias lentamente voltaram ao ritmo. Lydia começou a cuidar de um pequeno jardim nos fundos, plantando algumas sementes que carregava desde a infância. Ela escovava as crinas dos cavalos, sem mais tremer quando suas mãos tocavam as rédeas. Uma tarde, Rex a ouviu cantarolar uma velha canção popular enquanto varria a varanda, a voz fraca, mas firme. Ele não disse nada, apenas ficou à distância e ouviu. À mesa do café da manhã, agora havia sempre 2 xícaras, uma para ele, outra para ela. Aquele pequeno detalhe sozinho dava vida à casa vazia. Eles não compartilhavam a cama. Lydia mantinha o pequeno quarto do outro lado do corredor. Ainda assim, à noite, quando se sentavam juntos na varanda, compartilhando um bule de café sob um céu estrelado, a companhia silenciosa deles parecia mais próxima que qualquer palavra de afeto. Uma noite, enquanto o pôr do sol vermelho derretia atrás das montanhas, Lydia perguntou suavemente: "Por que voltou por mim?" Rex ficou em silêncio por um longo momento. Então sua voz, baixa e rouca, respondeu: "Porque alguém tinha que voltar." Ela assentiu. Nada mais. Mas o leve sorriso em seus lábios dizia tudo. Veja, a vida nem sempre nos dá o que merecemos. Mas às vezes nos dá alguém que percebe que merecemos mais. E um único olhar assim pode mudar o resto de uma vida. Rex nunca perguntou a Lydia quanto tempo ficaria. Ela não fez promessas sobre o amanhã. Mas todas as manhãs ela saía pela porta, e todas as noites voltava de novo.
O amor, ao que parece, nem sempre chega como fogo. Às vezes chega suavemente, como chuva em um telhado de madeira antigo. Uma chance de perdoar, uma chance de recomeçar. Então, o que você faria se, um dia, alguém batesse à sua porta carregando cicatrizes que o mundo escolheu esquecer? Você viraria as costas ou abriria a porta e salvaria uma parte de si mesmo? Se esta história despertou algo em você, não hesite em deixar sua marca. Clique em curtir. Inscreva-se aqui.